Oi, mais uma vez, né? Estamos aqui para pensarmos um pouquinho juntos, conversarmos, refletirmos um pouquinho sobre as leis do nosso querido e amado Pai, né? Que vieram ser trazidas para nós através de Jesus, que com muito amor veio nos auxiliar a traçar um caminho de mais paz, de mais harmonia, mas que a gente infelizmente até hoje ainda tem dificuldade de compreender, né? Mas vamos tentar, de tanto a gente ir pensando, refletindo, uma hora isso vai se tornar, vamos dizer assim, fácil na nossa vida, como se isso fosse uma coisa simples, né? Mas o simples vem de um trabalho que a gente precisa fazer cotidianamente, né? Então, antes de mais nada, vamos fechar os nossos olhos, vamos pedir o amparo e a proteção do nosso querido e amado Mestre Jesus, que com tanto amor tem tentado nos direcionar durante muito tempo, e que nós possamos ir despertando verdadeiramente para os seus ensinamentos, aprendendo a compreendê-los não só com a nossa mente intelectual, mas principalmente com o nosso coração, o representante do amor nesta vida. Estamos iniciando no nosso momento aqui, né, de Brasil, a primavera, que possamos então aprender como as flores a florir, mas a florir no terreno onde devemos plantá-las, que é a nossa consciência e o nosso coração. Possamos aprender a escolher as sementes, que elas não sejam de espinhos, não sejam de arruda, mas que sejam sementes de flores, de preferência de amores perfeitos. Que a paz e a luz do Mestre nos inspire nesses momentos e que nós possamos aprender a estar com Ele em todos os momentos, porque Ele sempre está conosco. Que assim seja. Bom, o tema então que nos foi proposto para o dia de hoje é um tema um pouquinho difícil, assim, às vezes até para a gente falar, né? Porque é sobre o estupro. O estupro à luz do Espiritismo. O estupro, como a gente sabe, é uma violência muito grande, né? Dentro do dicionário, então, do Aurélio, eles relatam assim, ó, é um crime hediondo, depravado, vicioso, sórdido, repulsivo, horrendo, sinistro, pavoroso, medonho, né? É um delito cometido por um homem a uma mulher e, infelizmente, hoje em dia a gente tem que dizer a um outro homem, a um adolescente, a uma criança, né? Sob coação física ou moral, né? Nós sabemos que o sexo ele é realmente uma energia fundamental nesse planeta. É através dele que nós temos até a perpetuação da espécie, né? E Deus, que é amor, que é sabedoria, não colocaria a perpetuação da espécie numa energia ruim. Então não é a energia do sexo que é ruim, mas é a escolha que nós fazemos, né, de usá-la, a forma como nós escolhemos usá-la. E muitos, infelizmente, ainda escolhem usá-la não através dos sentimentos, mas sim através dos instintos, né? E a gente já sabe que o que a gente usa através de instinto, ele nos liga ao nosso tempo mais animal e não ao nosso tempo mais hominal e muito menos ao nosso tempo de anjo, né? Então, sempre que for agir com instinto, nós estamos agindo numa energia mais primária, né? E aí a gente pensa, mas como Deus permite que isso aconteça, né? Mas é porque Deus, ele é um pai muito sábio. Ele ensina, mas ele não obriga, né? Ele dá a oportunidade para que cada um de nós faça o seu aprendizado, para que cada um de nós faça as suas escolhas e seja responsável por elas, né? Ele coloca na nossa consciência o valor do certo e do errado, mas o que nós vamos escolher é uma escolha nossa. Nós temos em nós o instinto
vamos nos desenvolver através dele, a partir dele, né, para chegar ao sentimento. Isso não é uma coisa que acontece num passe de mágica, como a gente já falou aqui várias vezes, né? Então Deus nos faz iguais, Deus nos faz com essa essência divina dentro de cada um de nós. Mas uns vão caminhar mais rápido e outros vão fazer escolhas de um caminho um pouco mais difícil, mais pedregoso, mas é a necessidade de cada um, né? Porque na realidade nós somos 100% responsáveis pelas nossas escolhas e pela nossa vida. Lei de causa e efeito, né? Que vem sendo cada vez mais comprovada. Nós somos convidados a plantar, nós temos o terreno na nossa frente, nos é dado e ofertado, né? O terreno. Mas as escolhas que nós vamos plantar nesse terreno, das sementes que nós vamos plantar nesse terreno, essa é só nossa, né? Alguns não têm cuidado nas escolhas que estão fazendo, vão pegando qualquer semente, vão plantando ali, e aí, quando elas começam a crescer, aí eles vão ver o que é que está crescendo, porque isso aí, o plantar a semente, pode ser de qualquer jeito, mas a colheita, ela vai ser daquela semente que foi plantada. Então, se ela foi com cuidado, se ela foi escolhida, certamente nós não vamos escolher plantar uma semente ruim. Nós vamos escolher plantar uma semente de frutas, uma semente de flores bonitas, não é? De uma árvore que vai nos dar sombra, que vai nos dar abrigo, não é? Não vamos escolher por livre escolha plantar espinho, plantar aroeiras ou plantar ervas daninhas. Isso não vai ser uma escolha consciente. Então, assim, a gente tenha a certeza de que aqueles que ainda estão plantando essas energias ruins, direcionadas pelo instinto, eles não estão sabendo ainda escolher as suas sementes, né? Mas a gente vai aprendendo, de tanto se machucar nos espinhos, de tanto ficar com a pele ferida pela aroeira, a gente vai aprender a escolher melhor as sementes que nós vamos plantar, né? E então, assim, a gente vê que essa escolha não é de Deus, essa escolha é do ser humano, tá? E assim, quando eu estava fazendo a palestra, às vezes vem umas ideias de coisas que a gente nunca tinha pensado, né? Mas elas começam a aparecer. E me veio umas ideias, assim, até meio maluquinhas, mas que eu vou partilhar aqui com vocês, né? Que foi, assim, uma comparação, uma coisa que a gente tem aqui na nossa vida, né? Que as leis divinas, ou seja, aquelas leis que são as justas, que são as que não se modificam, porque elas são de sabedoria, essas leis seriam como leis da matemática, elas são exatas, elas não se modificam, né? 1 mais 1 vai ser sempre 2. E então, assim, são leis que vão permanecer sempre, né? E as leis dos homens, as escolhas dos homens, elas estão muito mais relacionadas às línguas, vamos dizer, no nosso caso aqui, ao português. Para uma regra, tem não sei quantas contra-regras, né? Porque nós ainda somos assim. Mas, vamos dizer assim, nós podemos ir aprendendo. E aí, assim, ó, a matemática, ela é igual em qualquer lugar do planeta, não é? As línguas, elas mudam. Para cada lugar existe uma língua diferente. E às vezes as pessoas estão falando até a mesma coisa, mas não conseguem se entender. Por quê? Porque a língua é diferente, né? Então, assim, ó, nós é que vamos ter que ir nos esforçando para aprender outras línguas, para poder compreender melhor o outro, né? E vamos ter que ir nos esforçando para compreender essas contra-regras, né? Para poder entender que tudo tem uma lógica, que tudo tem um porquê de ser, né? Mas vai haver necessidade de um aprendizado, né? Nas leis da matemática nós também vamos ter que aprender, porque nós não nascemos sabendo tudo.
Nós vamos ter que começar a aprender primeiro os números, não é? Vamos ter que depois começar a aprender a soma, que a gente pode somar, mas entender que assim como a gente soma, a gente também pode subtrair, né? Para depois chegar na multiplicação, na divisão e ir avançando até problemas matemáticos extremamente complexos, né? E que venham explicar um funcionamento de coisas que são muito difíceis. Nós estamos assim aprendendo os números, talvez já aprendendo a somar e a diminuir, né? Mas já tem seres que já têm essa compreensão desses problemas bem complexos e eles vão nos auxiliando, porque sem eles a gente não conseguiria entender o desenvolvimento dessa matemática, né? Deus, ele tem a compreensão de todas essas coisas, de todas as linguagens, de toda a matemática, sabe, vamos dizer assim, aonde ela vai ser aplicada dentro de cada situação, não é? Dentro da física, dentro da biologia, porque a matemática perfeita é isso que ela faz. Se ela falhar dentro de alguma dessas situações, vai dar um erro, não é? Dentro da biologia, a gente sabe que os genes eles vêm em pares, não é? Se somam um do pai, um da mãe. Se eles não vierem em pares, se eles vierem em 3, pronto, já deu um problema, já vai ter uma síndrome de Down, né? E é isso que nós temos que começar a aprender, que a matemática de Deus ela é perfeita, mas que nós interferimos, de repente, dentro dessas situações, enquanto nós não conseguimos aprender. Se a gente lembrar lá do colégio, não é isso? Muitas vezes a gente erra a conta. Não é os números que estão errados, é nós que ainda não conseguimos compreender como aquilo funciona para chegar na resposta correta, na resposta certa. Não é assim? Então é isso. As leis de Deus, elas são perfeitas. E Deus não interfere nessas nossas escolhas e nosso aprendizado para que nós possamos ter o nosso valor, né? Ele fica ali, torce muito, nos dá muitas oportunidades. Olha só, Jesus veio com todo o amor e tantos outros, né? Buda, Gandhi, e, nossa, inúmeros, os próprios apóstolos e assim, ó, nos dando a possibilidade de sempre a gente relembrar essas leis divinas perfeitas, né? Mas nós muitas vezes fazemos como aqueles 3 macaquinhos, nos recusamos a enxergar, nos recusamos a ouvir e nos recusamos a falar, né? Até um momento em que a gente vai compreender que a gente precisa se abrir para aprender tudo isso, para poder seguir adiante e chegar a este caminho melhor, né? Então, assim, ó, não é por uma influência de Deus ou por uma determinação. Ninguém veio para este mundo aqui predestinado a fazer coisas ruins, não é? Não veio predestinado a matar, não veio predestinado a roubar, não veio predestinado a estuprar, mas veio com tendências que são suas, porque ainda não conseguiu aprender ou se desenvolver de uma forma melhor. Está ligado ainda nos instintos, né? E escolhe por livre vontade agir daquela maneira. Só que para Deus tudo é perfeito. Então assim, ó, mesmo dentro do mal, daí vai se tirar um bem, né? E a gente sabe que nós também estamos nesse processo de evolução. A gente sabe que nada se perde. Então assim, ó, se aquele ainda está ligado a esse instinto, e se alguém, como nós somos 100% responsáveis pelas nossas escolhas, se alguém se ligou nesse instinto ruim, né, teve um porquê de ser. Ou porque ainda tem uma consciência que está cobrando de si mesmo um reajuste, né, porque em outras épocas ou também foi um estuprador,
ou porque incentivou de repente de alguma maneira, ou porque foi uma pessoa que tinha um poder que poderia ter modificado uma situação e não o fez, né? Vamos olhar aqui hoje em dia sem julgamento, tá? Mas com aprendizado. Olha lá no Afeganistão, o que está acontecendo agora, não é? A gente está vendo, infelizmente ainda, aqueles irmãos criando um compromisso muito sério para si mesmos, porque eles estão estuprando as mulheres, estão roubando, estão obrigando a que casem com pessoas que não desejariam, não é? Estão impondo pela força. E aí o que a gente vê? Isso vai ficar de alguma maneira incrustado ali na consciência deles. Mesmo que agora eles ainda não consigam perceber o mal que estão fazendo para o outro e principalmente para si mesmos, né? Então assim, ó, vai chegar um tempo em que isso que ficou plantado como um espinho lá dentro da consciência deles vai começar a incomodar, né? Vai começar é aquele espinho que fica ali muitas vezes e começa a criar uma ferida. E essa ferida começa a purgar e aí a pessoa é obrigada a se dar conta e a tirar o espinho, né? É isso que começa a acontecer na consciência da pessoa quando ela vai despertando. E às vezes não precisaria ser pela dor, né? A gente já aprendeu, já falou aqui várias vezes que a gente pode fazer as nossas escolhas de evoluir através do amor. Mas nós ainda temos dificuldade disso, porque a gente ainda não conseguiu compreender esse amor fraterno, não conseguiu compreender esse amor, vamos dizer assim, que perdoa de verdade, né? Nós estamos ainda nos exercitando no aprendizado desse amor. O nosso amor ainda está bastante ligado ao instinto, o nosso amor ainda está ligado em posse, ainda está ligado no poder, né? Então a gente está aprendendo, estamos devagarinho, passo a passo, tentando compreender esse outro amor, que é doação, né? O amor que Jesus veio nos ensinar. Aquele amor que diz, se alguém te ofender, se alguém te bater, dá a outra face. E dar a outra face não é concordar com aquilo que está sendo feito, mas é ter a compreensão de que aquele ser ainda não sabe agir de uma forma diferente. E que talvez o nosso ato de dar a outra face, ou seja, de não revidar, não agredir também, faça com que ele se dê conta e que ele se modifique. Então, olha só, todas as situações ruins que nos acontecem, elas nos vêm sempre para nos dar oportunidade, né? E o fato em si não é a coisa mais importante, mas como nós reagimos ao fato que aconteceu. Então, assim, ó, aquele irmão, infelizmente, ainda teve a escolha, por instinto, de agir estuprando, né? A vítima, ela também vai ter uma escolha, de repente, de se dar conta de que ela não está naquela situação por acaso, é por uma necessidade de aprendizado, né? Seja ele de que forma seja, ou por um resgate, ou porque tem que aprender a trabalhar o perdão, ou porque de repente, talvez esteja ali uma oportunidade de um resgate diferenciado, né? Porque desse estupro, de repente, pode advir uma gravidez. E aí, essa gravidez, o que se faz? Nas leis humanas, é passível de que aquela criança que foi gerada através de um estupro seja abortada. Mas isso é importante que a gente fale aqui também. Nós já estamos compreendendo as leis de Deus de uma forma diferente, né? Que tudo tem um porquê de ser. Será que aquela criança que adveio de um estupro foi pura e simplesmente por acaso? Acho que não, né? Essa criança pode estar vindo para fazer com que aquela mãe compreenda uma série de situações.
aprenda a amar, aprenda a perceber que de uma coisa ruim pode vir uma coisa boa, se ela conseguir, né? Se ela se trabalhar para isso. E muitas vezes, muitos casos, vamos dizer assim, de obsessões ou de seres que não conseguem perdoar uma ação que aquela mulher possa ter feito, talvez até de abortos em outras épocas, né? Ou de rejeições, de abandonos, e que estavam, vamos dizer assim, de alguma maneira obsidiando aquela pessoa. Pode, através de uma situação dessas, né, numa grande dificuldade, vir aquele obsessor, que aí, através do amor, se ela conseguir transcender, né, vai começar a diminuir esses sentimentos ruins e vai se transformar toda aquela situação. Então, olha só, para Deus é bem isso. Não existe nada que se perca. Não existe um mal que não se transforme em bem, né? E aí, assim, a gente também percebe que tudo que nos acontece na vida, o estupro, que é o que nós estamos falando aqui de uma forma mais direta, né? Ela sempre é a escolha que nós vamos fazer em cima daquele fato. Tem pessoas que escolhem que aquilo ali vai destruir a vida delas. Por quê? Porque elas vão passar o resto da vida deprimidas, elas vão passar o resto da vida se ligando naquele acontecimento, né? E sofrendo através daquilo, adoecendo através daquilo, tendo raiva, mantendo inclusive o vínculo com aquelas criaturas através desses pensamentos de raiva, de ódio, não é? Mas o que a gente aprendeu? Que a gente deve não julgar, que a gente deve compreender que tudo tem esse porquê de ser. Então nós podemos escolher fazer uma coisa diferente, né? Que nós vamos tirar dali um aprendizado. Vamos começar a olhar para a nossa vida e ver se tudo que nós fazemos é sempre pelo lado bom, ou se nós também ainda temos as nossas dificuldades, que já conseguimos evoluir um pouco, mas ainda somos capazes de fazer o outro sofrer, mesmo que de forma inconsciente, né? No momento que nós não perdoamos uma situação que alguém fez, né? No momento em que nós julgamos extremamente ao outro, então ali está sendo nos dada uma oportunidade de reflexão e de uma escolha. Não, eu vou escolher viver através do amor. Tem uma historinha bem interessante que eu li e que isso aí muitas vezes a gente não entende os porquês, né? Mas que eles têm sempre dentro das leis de Deus o acerto, né? E que diz exatamente isso. Um homem, vendo Jesus sofrer muito, né, na cruz, se condoeu, teve uma compaixão tão grande que ele veio e disse: Jesus, eu quero tomar o teu lugar, eu quero ficar no teu lugar, eu não quero que tu sofras, né? Então, ao menos por um tempo, eu quero ficar no teu lugar. E Jesus disse para ele: ótimo, que coisa boa, tudo bem, te agradeço por isso, mas tem uma condição: tu vais ter que olhar tudo e não falar nada. Seja o que aconteça, tu vais observar, mas não vai julgar, não vai de forma alguma te intrometer na situação. E ele: não, tá tranquilo, não vou fazer isso. Aí Jesus concorda, aí ele fica ali na cruz, né? Aí vem um homem rico e reclama muito: puxa vida, fui roubado, tiraram o meu dinheiro, eu sou um infeliz porque levaram o meu bem, meu dinheiro e coisa assim. E ele olha para aquilo, se compadece, mas fica quieto. Aí depois desse homem vem um homem pobre, né? E fica ali dizendo que, puxa vida, ele estava sofrendo
porque ele estava muito precisado e que ele não sabia o que fazer, né? Que estava numa situação difícil, complicada. Ele olha tudo aquilo, se compadece, mas fica quieto. Aí de repente ele chega, o homem rico vê aquele pobre ali e começa a dizer: foi esse, ele roubou o meu dinheiro, esse pobre, ele roubou o meu dinheiro, eu quero o meu dinheiro de volta. E começa a acusar aquele ali. Aí o homem não se aguenta, ele acha aquilo uma injustiça, afinal de contas, aquele homem tinha sido roubado, né? E aí ele se intromete. E ele faz com que o pobre devolva o dinheiro para o homem, né? Vamos embora. Aí chega Jesus e diz para ele: amigo, tu vais sair daí, porque tu não compreendestes e tu não conseguiu cumprir com aquilo que tu tinhas te comprometido comigo. E assim, tu te intrometeu numa coisa em que tu não tinha conhecimento, né? E é normalmente o que acontece nas nossas vidas, né? Porque assim, aquele homem rico ia usar aquele dinheiro para comprar a virtude de uma mulher. E com o roubo que ele sofreu, ele não teria dinheiro para fazer isso. E aquele pobre estava extremamente necessitado, porque os filhinhos dele estavam passando fome em casa. E ele ia usar esse dinheiro para alimentar os filhos. E fora isso, com a percepção do roubo, ele teria levado uma surra e não teria embarcado naquele navio que acabou de afundar, deixando seus filhos órfãos. Então tu ainda vais ter muito a compreender até poder tomar meu lugar. Achei muito interessante isso tudo, porque pra gente é muito fácil julgar, né? É o que nós fazemos. Mas nós temos a real percepção de tudo? Não, não é? Nós não sabemos o que de repente aquele ato ruim na vida da pessoa pôde fazer. Será que aquilo não fez com que essa pessoa começasse a refletir, de repente não tivesse que buscar forças em Deus, não é? E tenha se desviado de um caminho de atrapalhação na sua vida? Será que aquele estupro não fez com que a pessoa refletisse que existem muitas criaturas necessitadas de oração nessa vida? E que se ela começar a orar em vez de julgar, talvez ela auxilie a que existam menos dessas situações? Porque a gente já não aprendeu aqui, já estudamos inúmeras vezes que pensamento é vida, não é? E que a prece é o maior pensamento de luz que a gente pode ter, nos liga ao Criador. Então, assim, se em vez de julgar, nós aprendemos a orar pelo nosso agressor ou pelo agressor da sociedade, a gente pode começar a transformar. Nos é muito fácil, né? A gente julga tudo e a todos. Julgamos os talibãs, julgamos a Hitler, julgamos as pessoas que estão aí roubando ou matando, não é? Esquecidos de que muitas vezes nós também estamos matando a esperança em algumas pessoas, quando a gente não incentiva um sonho, quando a gente não dá força para que ela vá adiante, né? Quando muitas vezes a gente desvalida alguém, quando nós de repente olhamos para o outro e achamos que ele é menos. Com tudo isso a gente está trazendo uma energia de baixeza para ele, né? De não acreditar em si mesmo, quando nós deveríamos estar sempre procurando ver, como Jesus já nos disse, os dentes lindos do cachorro, né? Então, tudo isso nos serve para que a gente possa começar a compreender isso, de que nós precisamos começar a tornar aquela cruz que a própria pessoa trouxe para ela um pouquinho mais leve,
Porque pensem, gente, quando essas pessoas que estão fazendo isso despertarem, já é um peso muito grande na consciência. Quantas vezes nós carregamos, né, culpas que a gente nem sabe de onde vem, não é assim? Por quê? Porque anjos nós não fomos. Nós estamos a caminho de, mas saímos do instinto, vamos lembrar. E já estamos tendo a oportunidade de estar aqui conversando, refletindo, pensando sobre tudo isso para aprender a perdoar a nós mesmos, em primeiro lugar, a nos amar, a compreender que nós somos seres de luz. E através disso aprender a olhar o outro também com essa energia de amor, compreendendo que eles também são seres de luz, mas que ainda não acharam o interruptor, né? Mas ele está ali. Em algum momento eles vão conseguir acender essa luz. E se nós pudermos auxiliar, porque quando Jesus disse para nós amarmos os nossos inimigos, ele não quis dizer que a gente vá amar o nosso inimigo ou aquele que nos prejudicou da mesma maneira que a gente ama aqueles que nos são queridos, não é? Não, mas o que ele nos disse? Não julga. Isso é amor. O que ele nos disse? E nós não conseguimos compreender. Ora por ele, para que ele tenha a força para se levantar. Assim como alguém já orou por nós. E por isso nós conseguimos nos levantar e estamos iniciando essa nossa caminhada, né? Neste novo caminho. Foi porque alguém já teve essa misericórdia conosco. Tenhamos para com os outros também, não é? E aí eu achei um escrito que eu achei muito interessante, não é diretamente sobre o assunto, mas eu achei importante assim, a gente dar uma refletida sobre ele. É sobre um trechinho de um livro do Chico Xavier, não é? O nome do livro é O Espírito da Verdade, em que ele conta uma história real de alguém que era casado, muito feliz, e perdeu a esposa. E no perder a esposa, ele não tinha muito Deus dentro do coração e da mente dele. Então ele se desesperou, ele achou que aquilo era o fim, né? E ele começou a pensar em que ele também queria ir para onde ela estivesse. Ele queria desistir da vida. E eu acho até importante, nós estamos no Setembro Amarelo, né? Fala sobre suicídio e o quanto a gente deve começar a pensar nesse tema no sentido de tentar, no mínimo, orar pelos nossos irmãos para que eles tenham a coragem de frear isso, né? E ele conta que aí ele começou a não trabalhar mais direito, aí o patrão dele estava prestes a despedi-lo, né? Ele já não pagava mais o aluguel dele direito, ia ser despejado. Aí ele chegou à conclusão, olhava para o rio Sena, que era na França, né? E começou a achar, cada vez o rio convidava mais ele. E aí um dia que ele estava muito desanimado, muito desesperado, ele vai para a murada do rio Sena, né? E resolve que ele vai se atirar. Aí quando ele põe a mão para subir na ponte para se atirar, ele encosta numa coisa que cai aos pés dele. E ele olha, resolve pegar para ver um pacotinho, abre o pacotinho e era um livro em que estava escrito: "Este livro me salvou", e tinha uma assinatura, não é? E aí ele fica curioso e abre o livro e era o livro dos Espíritos. E aí ele começa a ler o livro. E aí Kardec, que num dia estava muito desanimado, por quê? Porque ele estava sendo muito atacado, né? E ele começa a pensar, será que isso vale a pena? Será que realmente eu tenho que continuar com isso? Né? Será que não é melhor eu continuar sendo lá o professor e não ter que sofrer todos esses ataques? Naquele dia que ele está assim, ele recebe
um embrulhozinho, né, que vem através de uma entrega, aí ele abre o embrulho e aí abre, vê que é um livro dos espíritos, e aí na página onde já tinha aquela assinatura, vem escrito: este livro também me salvou. E a assinatura daquele homem, explicando a história e agradecendo, porque ele era um homem que estava levando uma nova forma de pensar para as pessoas. Para Kardec, ele compreendeu naquele momento que não importavam os ataques que a vida ou que as pessoas pudessem fazer para ele. O estupro é um grande ataque, né? Mas que às vezes é o ponto de salvação da criatura. Para Kardec foi ter recebido o livro de volta. Mas nós que já recebemos nessa vida aqui a bênção de conhecer não só esse livro, mas de conhecer tantos outros e de já compreender que tudo está certo, que tudo é uma oportunidade de avanço, de crescimento e de progresso, não é? Vamos aproveitar isso para que isso também nos salve dessa cilada que nós mesmos colocamos de olhar pelo lado negativo, de olhar pelo lado que nos leva à doença. E começarmos então a olhar pelo lado que nos salva, pelo lado que faz com que a gente cresça, que some 1 mais 1 e que depois vai nos aprender a multiplicar, não é? Em coisas boas, oportunidades que nós estamos recebendo, né? Já diz lá, a aflição, ela vem muitas vezes nos fazer crescer, né? Ai de por quem venha a dificuldade, ai de por quem venha o pecado, né? Mas tudo se transforma, porque na lei de Deus tudo é amor. A lei de Talião é lei dos homens, lei do olho por olho, dente por dente é lei dos homens, é uma linguagem, né? A lei de Deus é amor, ela não se modifica. Ai de por quem vem o escândalo, mas o escândalo ele é necessário nesse sentido, de que a gente possa aprender com ele, não cair no ciclo vicioso, né? De achar que a gente tem que sempre revidar, entre aspas, a agressão, mas compreender que existe muito mais coragem em resistir à agressão pacificamente, como Gandhi fez, e transformador, não é? Mandela, para trazer os mais próximos aqui de nós, que nós ainda até convivemos com eles, muitos de nós, né? No mesmo tempo. Transformaram, foi através da violência ou do revide? Não. E sofreram muitos, mas muitos estupros. Não estupro físico, mas emocionais, né? E conseguiram aprender a ter com isso o que? Um QE, inteligência, não é? Consciente emocional, consciente espiritual e não só intelectual. Nós levamos muito em conta o QI, né? O nosso coeficiente intelectual. Precisamos aprender a trazer junto o nosso coeficiente emocional e espiritual, porque esse é que vai nos auxiliar, nos transformar em anjos, que é o que nós somos, na nossa essência, seres de luz, né? Não julgar nunca, não podemos atirar a primeira pedra, temos que lembrar sempre: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Qual de nós? Se já conseguimos hoje em dia não ter mais esses instintos, ainda temos outros, né? E se já conseguimos vencer os instintos e já estamos entrando no sentimento, nós já temos que começar a compreender que os outros irmãos ainda estão no instinto, mas que se nós já conseguimos nos melhorar, eles também vão conseguir.
E que assim como espíritos de luz, irmãos nossos, ainda nos ajudam e muito, nos dando a mão, nos empurrando, né? Sejamos nós, dentro das nossas pequenas possibilidades, espíritos também auxiliando esses irmãos através das nossas orações, dos nossos pensamentos positivos, no mínimo do nosso não julgar. Quando nós olharmos uma situação em que a gente está vendo o outro a ser condenado, vamos ver que ali dentro tem um espírito de luz que um dia vai conseguir despertar essa luz. Não vamos botar o dedo na ferida, né? Porque a ferida vai doer muito no despertar. Vamos tentar fazer como Jesus nos disse. O remédio, quem precisa é aquele que está doente. Que sejamos então os enfermeiros que vão tentar trazer os paramédicos, né? Médicos ainda não conseguimos, mas vamos tentar ser os paramédicos que vão auxiliar através do não julgamento a todas as criaturas, àqueles que estupram, àqueles que matam, aqueles que ainda se comprazem no mal, né? Que para que tenham benefícios não se importam de que o outro fique mal, né? A todos esses vamos levar os nossos pensamentos de amor. E se não conseguimos fazer isso de forma ainda direta, assim, sem nem pensar, vamos fazer de forma raciocinada. Afinal de contas, nós aprendemos dentro dessa religião que a gente está desenvolvendo, né, que a fé ela é raciocinada. Então o amor ele também pode começar de forma raciocinada, tá? O tempo passa rápido, a gente ainda teria outras coisas aqui, mas eu acho que o principal é isso, que a gente não se prenda às aflições, mas que a gente enxergue tudo como oportunidade de crescimento e de progresso, tudo como forma de amor que o Pai está nos dando. E compreenda essa justiça dele, que às vezes vem por linhas tortas, né? Mas que é sempre sábia, tá? Vou deixar aqui um dizerzinho do Einstein, que diz assim, ó, o sofrimento, a vida não dá nem empresta, não se comove nem se apieda. Tudo que ela faz é retribuir e transferir tudo aquilo que nós lhe oferecemos. Vamos aprender a oferecer luz e a oferecer amor? A vantagem vai ser nossa, certamente. Que Deus nos inspire para o bem hoje e sempre, né? Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de, nesses momentos, mais diretamente estarmos aqui contigo. E que nós possamos, Senhor, aprender realmente a caminhar no teu caminho de luz. Que possamos ter a coragem de enfrentar as pedras, de enfrentar os espinhos, as montanhas que nós mesmos criamos, Senhor. Mas sabendo que contigo teremos forças de vencê-los. Teremos forças de enxergar o vale florido e nos encaminharmos para ele. E chegar um dia, Senhor, a ti e a receber este abraço do Filho pródigo que retorna ao teu regaço. Que a tua paz e a tua luz abençoe a todas as criaturas. Envolva esse nosso planeta em muito amor. Que nós possamos estar conscientes do papel de cada um de nós nesta grande transformação e possamos aprender a fazer a nossa parte, somando hoje e sempre nas bênçãos de amor. Graças te rendemos, Senhor. Que assim seja. E muito obrigado mais uma vez por me escutarem, né, e por me darem essa oportunidade de aprendizado e de progresso. Que possamos estar sempre com Deus. Até a próxima.